Hoje nós temos a honra de receber o Dr. Gabriel Variani, coordenador da UTI neonatal neurológica da Santa Casa de São Paulo, presidente da PBSF, que é Protecting Brains and Saving Futures, e co-chair da Newborn Brain Society Communication and Network Committee. Então, o Dr. Gabriel vai nos falar sobre o impacto da telemedicina avançada em UTI neonatal para a redução de sequelas neurológicas e mortalidade infantil. Dr. Gabriel, muito obrigado pela sua presença, por dispor do seu tempo para dividir esse tema tão complexo conosco. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença e, bom, a palavra está com você. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou incrivelmente honrado, com muita felicidade que a gente tem a oportunidade de compartilhar um pouco do trabalho que a gente faz na PBSF, em todo o projeto que eu vou demonstrar, mas, acima de tudo, de demonstrar os resultados de uma parceria muito salutável, muito proveitosa, né, e muito bem sucedida com o ISG, né, com o Instituto Sócrates Banais. Então, eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito interessante. Então, vamos começar. A gente vai falar hoje sobre o impacto da medicina avançada numa UTI neonatal para redução de sequelas neurológicas e mortalidade infantil, né? E é uma colaboração que a gente faz entre a PBSF e o Hospital Regional Jorge Rosman, em Itanhaém, que realmente, como eu falei, é bem interessante, né? Eu acho que vocês vão gostar de ver os resultados. Então, né, por que a gente fala aí de utilizar a telemedicina para prevenir sequelas neurológicas e reduzir mortalidade infantil? Porque a gente enxerga, basicamente, um problema gigantesco que, através de uma solução inteligente, gera uma série de benefícios, né? Começando a falar sobre o problema, né? Quando a gente enxerga o fundamento, a gente sabe, né, que a gente tem aumento avassalador com doenças, né, com custos com doenças crônicas e degenerativas. A gente sabe que diagnóstico precoce e medicina preventiva são soluções de eleição. Isso tende até a ser um jargão aí dentro da gestão em saúde, mas eu quero focar especificamente na neonatologia. Nessa apresentação eu quero focar na neonatologia, que é uma especialidade que avançou muito, muito nas últimas décadas, onde, na verdade, a gente reduziu muito a mortalidade, muitas crianças que antes não sobreviviam passam a sobreviver, mas, na verdade, a gente tem um grande número de crianças com altíssimo risco para lesão neurológica, que, de fato, desenvolvem essas sequelas, e a gente lembra que perdura por toda a vida dessas crianças. Naturalmente, isso passa a ser um problema, né? E é um problema, Gabriel, isso é uma questão, um problema do Brasil ou do mundo? E, na verdade, isso é um problema do mundo. Se a gente pegar, tem várias doenças de alto risco no período neonatal. Se a gente pegar 3 das principais, a gente vai ter a asfixia, que é a falta de oxigenação, a prematuridade, a cardiopatia, né? E dessa população, cerca de 750 mil crianças por ano vão evoluir com graves sequelas neurológicas. A gente está falando de paralisia cerebral, cegueira, surdez, deficiência cognitiva. Mas, Gabriel, se 750 mil é muito, uma vez que a gente está falando do mundo, né? Será que esse número é representativo? Se a gente olhar para essa foto, esse é um dos maiores estádios de futebol do mundo, tem cerca de 100 mil pessoas, multiplica esse número por 7 ou 8 vezes e lembra que ele é totalmente cumulativo, isso é um problema gravíssimo mundo afora. E no Brasil, qual que é a nossa situação? A gente sabe, Brasil, país continental, a gente tem aproximadamente 3 milhões de nascidos vivos. Se a gente pegar aquelas 3 doenças, asfixia, prematuridade e cardiopatia, né, a gente tem aproximadamente 20 mil bebês com asfixia perinatal por ano, isso dão 2 bebês por hora, né, ao final da nossa sessão, então, em teoria, terão 2 novos bebês com asfixia no país, e se não receberem os tratamentos preconizados, 15 a 25% deles morrem, a segunda ou terceira principal causa de morte em bebês, e dos sobreviventes, 35% vão ter importantes sequelas. A gente tem um altíssimo número de prematuros, né, e especialmente os bebês de riscos menores de 1.000 ou 1.500 gramas, e naturalmente os bebês com cardiopatia congênita por hipóxia ou hipofluxo cerebral também têm altíssimo risco para um atraso no neurodesenvolvimento. E quando eu tenho essas crianças com sequelas, isso traz uma série de impactos, né, social e econômico. Começando pelo social, quando eu tenho, né, uma criança que evolui com grave sequela, eu adiciono na sociedade um doente crônico, uma estruturação familiar do tamanho do mundo, onde crianças que deveriam evoluir dessa forma passam a evoluir de uma forma muito diferente, né? Aqui a gente tem, no canto inferior esquerdo, um relato da revista The Guardian, né, onde Alexa Pierce está com seu filho Nathan. Nathan tem 3 anos e paralisia cerebral severa. E ela fala, olha, se eu soubesse na época o que eu sei hoje, eu preferia que ele tivesse morrido em meus braços. E daí se levanta uma bandeira muito grande, até onde a gente pode
ter vitória, né? Falar em vitória, se eu garantir vida, se eu não puder garantir qualidade de vida. Pois bem, de um lado, todo o impacto social, do outro, toda a questão do impacto econômico, que é igualmente devastador, né? Quando a gente fala de impacto econômico, né, estudos americanos estimam que o custo de vida com pessoas com deficiência incapacitante, na verdade, nesse estudo de crianças com deficiência incapacitante nos Estados Unidos, ultrapassam 67 bilhões de dólares, né? O Brasil, a gente vai destrinchar cada um desses dados, mas a gente tem muito custo indireto com essa população, muito custo direto, né? E uma criança com deficiência grave tem um custo muito, muito superior a uma criança que não tem deficiência. A gente vai destrinchar esses dados aqui na sequência. Então, se a gente olhar um pouquinho, Gabriel, qual que é o impacto, né, dessa população com deficiência frente ao setor público? Talvez a gente não tenha um estudo tão bem definido, tal qual dos Estados Unidos que eu citei, mas a gente tem algumas coisas que permitem a gente entender o tamanho impacto, né? E a gente sabe, crianças, como você falou, né, tem um custo altíssimo para qualquer que seja a fonte financiadora, mas a gente vai usar um exemplo. O exemplo é o BPC, o benefício da prestação continuada, né, que prevê um salário mínimo mensal a pessoas com 65 anos de idade ou mais e para pessoas com deficiência incapacitante para a vida independente do trabalho. Esse benefício, esse daqui é um estudo, uma tese de mestrado, que avaliou que ele começou ali em 96, ele gastava na época 148 milhões de reais, em 2008 já se gastavam 7 bilhões de reais com esse benefício, e aqui, se a gente traçasse, né, perceba que é um crescimento um tanto quanto exponencial, se a gente traçasse uma curva de estimativa em 2015, se tivesse crescido na mesma velocidade, a gente já teria gasto 16 bilhões de reais com um único benefício indireto. Mas ninguém precisa fazer estimativa. O dado é super limpo, está lá no Ministério do Desenvolvimento Social. E aqui alguns exemplos. Em 2014, a gente teve 3,7 milhões de beneficiários, sendo a maioria pessoas com deficiência. E o custo não foram 16, foram 35 bilhões de reais. Em 2015, esse gasto subiu mais de 10%. Em 2018, somente com pessoas com deficiência incapacitante, já gastavam-se mais de 30 bilhões de reais num único auxílio indireto, né, que é super necessário. Uma vez fazendo essa apresentação, me fizeram uma pergunta super inteligente. Gabriel, tá bom, entendo que a gente tem um custo elevado com doentes, com pessoas com deficiência incapacitante. A pergunta é, quanto que o período neonatal impacta nesses números? E aqui, se a gente pegar, por exemplo, o boletim de 2015, a gente enxerga que a maioria das pessoas que receberam benefício são pessoas com deficiência, e a maior fatia do bolo, né, das pessoas com deficiência recebem o benefício são crianças e adolescentes. E a principal causa de deficiência adquirida em crianças e adolescentes são problemas no período neonatal. Da onde que vem tanto gasto, tanto impacto? De novo, basicamente comparativo de necessidades. Uma criança sem deficiência geralmente precisa de consulta de pericultura, raríssimas internações. Um painel de especialistas no setor privado estimou que entre os custos diretos em saúde, consultas, exames, medicamentos, serviços, né, ao longo de 20 anos, essas crianças gastariam em média 22 mil reais. 20 anos, 22 mil reais não parece um custo tão significativo. Quando a gente enxerga a evolução de uma deficiência grave ou de uma criança com deficiência grave, é muito diferente. O que era só o pediatra, que é totalmente multidisciplinar, medicações especiais, cirurgias, aumento muito expressivo no número de internação, e não é qualquer internação. Essas crianças frequentemente internam na UTI. E aquele mesmo painel de especialistas que estimou para uma criança sem deficiência 22 mil reais, aqui estimou 3 milhões de reais para uma única criança com deficiência grave. Lembra que só da asfixia nascem 2 crianças de risco por hora. Então, é um impacto muito, muito importante. E a gente lembra que deficiência é um espectro, não é tudo ou nada, né? E a gente lembra que toda vez que a gente consegue evitar o pior dos desfechos, a paralisia cerebral severa, a traqueostomia, a gastrostomia, né? Eu consigo, antes de mais nada, ter um salto gigantesco em qualidade de vida da criança e da família, mas acima disso, né? Eu também consigo ter uma redução brutal do custo, porque esse paciente que evolui com a pior das deficiências, né? Ele realmente tem um custo muito mais elevado. Então, o racional é que se eu tiver alguma metodologia que eu consiga reduzir de forma significativa essa população específica, provavelmente ela vai ser custo efetivo. Então, sumarizando, situações para alto risco de lesão cerebral implicam em alta mortalidade, aqui bate muito em mortalidade infantil, morbidade e custos elevadíssimos são problemas não somente do Brasil, mas sim do mundo inteiro. Pensando nisso, a gente tem que pensar em soluções. Como é que a gente pode lidar com isso? Como é que o mundo desenvolvido está lidando com isso, uma vez que todo mundo tem que lidar com esse problema?
E, basicamente, como é que a gente pode prevenir sequelas neurológicas? A gente sabe que é muito difícil a gente regenerar neurônio. Então, basicamente, a gente tem dois caminhos. Ou eu faço diagnóstico precoce, evito que a lesão se estenda, ou eu faço neuroproteção e evito que a lesão se instale. Vamos falar um pouquinho dos dois assuntos. E quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente traz um conceito muito forte que tem, né, no Hospital Regional Jorge Rosman, em Itanhaém, que é o conceito de UTI neurológica. Como assim? Né? É um modelo de ação, é um time, são protocolos que permitem uma resposta muito mais rápida à lesão cerebral. Né? Aqui a gente hoje tem uma parceria institucional com a Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos, mas eles sempre me ensinaram o seguinte: Gabriel, olha essa criança, olha com muita atenção. É uma criança que acabou de operar o coração, né? Um bebê a termo, acabou de operar na cirurgia cardíaca complexa. Enfim, olha quanta coisa está monitorizado, né? Aqui tem monitores de sinais vitais, óxido nítrico, ventilador mecânico, sonda vesical, tem 12 bombas de infusão contínua, né? 8 de um lado, 4 do outro, tem um capnógrafo. Mas e aí? Você está monitorizando tudo, menos o principal órgão determinando a qualidade de vida? Não parece fazer muito sentido. E num cenário de UTI neurológica não existe, né, tratar de uma criança grave como essa sem monitoramento cerebral contínuo. E por falar em monitoramento cerebral contínuo, qual que é o racional, qual que é a evidência? Por que isso é importante de fato? E basicamente a gente sabe que novas técnicas de monitoramento permitem ações, antes de mais nada, mais rápidas e eficazes, mas de forma bem palpável, bem objetiva. A gente sabe que o período neonatal é de longe o período de maior incidência para crises convulsivas. Nenhum momento da vida se convulsiona mais do que no período neonatal. Entretanto, diferente de qualquer outra etapa da vida, mais de 80, 90% das crises convulsivas não tem nenhuma manifestação clínica. Não pisca o olho, não mexe o dedo, é impossível saber se está convulsionando ou não, a menos que eu faça um monitoramento. E sim, diagnosticar e tratar as crises epiléticas melhora muito o prognóstico dessa população. Portanto, faz muito sentido monitorizar esses bebês. É uma janela de oportunidade de ouro que não deve ser perdida. Gabriel, você falou mais de 80%, não é possível que a gente esteja tão cego. Aqui a gente traz um estudo super clássico de uma autora chamada Deirdre Murray, da Irlanda, que ela quis ver, olha, como cego eu estou na UTI se eu não estiver monitorizando? Então ela pegou uma corte de 12 bebês de alto risco, né, para crises convulsivas, e fez o eletro e registrou o que eram crises reais. Aqui ela pegou na terceira coluna o que a equipe achava que era crise, sem estar olhando para o eletro. E no final do dia, o que eles acertaram, quantos eles acertaram. Perceba que eu tenho bebês com 17 crises, bebês com 64 crises, bebês com 205 crises, num total de 526 episódios em 12 bebês. Em nenhum momento da vida convulsiona mais do que no período neonatal. Das 526 crises, a minha equipe foi capaz de identificar somente 177. Parece um desastre, mas o desastre vem na sequência. Então, das 177 crises que a minha equipe achou que identificou, ela acertou só 48 e errou mais 129. Isso dá 9% de acurácia, e poucas coisas são tão ruins quanto 9% de acurácia para prevenir sequelas neurológicas em bebês. Então, sim, né, para ficar um pouquinho mais palpável, eu trouxe um exemplo super simples, né, de um exame onde basicamente era a história de um bebezinho que nasceu lá na Santa Casa de São Paulo, estava super bem, nasceu estava no alojamento conjunto, 24 horas de vida, começou a fazer movimento esquisito. Crise ou não é, UTI monitoriza e tem a certeza. De forma muito simples, quando eu tenho esse traçado aqui, ponto espícula onda, né, no eletroencefalograma, que perdura por mais de 10 segundos, de forma muito simplificada, isso daqui é uma crise convulsiva. Na tendência eletrográfica, a gente vê esse aumento aqui da amplitude mínima e máxima. Mas, então, digo para vocês que o traçado é uma crise, né, eletrográfica, mas eu quero que vocês observem o bebê. Né? E observando o bebê, vocês vão ver que ele está fazendo abalos no membro inferior esquerdo, no membro superior esquerdo, né? Esses abalos ritmados, isso daqui é muito característico de crise convulsiva. Então, se eu falasse para os neonatologistas de forma em geral, acho que 99% estivessem olhando somente para o bebê e falar, Gabriel, esse bebê está convulsionando. E perceba que eles teriam acertado em cheio, né? Realmente, aqui, o eletroencefalo confirma. O que a gente fez? Naturalmente, a gente deu o anticonvulsivante, a gente vai migrar o próximo vídeo para 10 minutos depois. Onde 10 minutos depois o bebê já recebeu o anticonvulsivante, né? A gente já ficou mais tranquilo porque a gente já fez uma intervenção, e ele tem um novo traçado igualzinho, uma nova crise epilética. Né? Então, ele está tendo uma nova crise epilética, já recebeu o anticonvulsivante, mas dessa vez ele não se mexe. Né? Ele só respira, não pisca o olho, não mexe o dedo. É impossível saber se está convulsionando ou não, a menos que eu estivesse fazendo monitoramento. Mas o que lesa o cérebro, naturalmente, é a crise eletrográfica, e que precisa ser tratada de forma agressiva.
Bom, dito isso, de um lado, o diagnóstico precoce é uma janela de oportunidade, do outro, muito rapidamente, a gente vai falar e tem uma experiência fabulosa, né, com essa estratégia de neuroproteção e hipotermia terapêutica, né, que hoje a asfixia perinatal é totalmente gold standard, aplicada em ampla escala, diversas organizações do mundo inteiro. Em 2015, eu tive parte da minha formação na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e conheci um programa super bonito que se chamou BBOP, ou Baby Brain Protection, onde meio que em caráter de lei, todas as crianças que nascessem no leste da Inglaterra com diagnóstico de asfixia, obrigatoriamente teriam que receber o tratamento com hipotermia e monitoramento. E quando isso acontece, vira notícia de jornal, né, que morta por 25 minutos, ela se recupera, e essa bebê linda, né, Nice Ice Baby. E eu lembro de ter falado com o chefe do programa do Bebop, né, o Dr. Topon Austin, e falei, nossa, o governo é fabuloso, né? Deve ser altruísta, olha como eles enxergam isso. Ele falou, Gabriel, aqui é 100% governamental, mas não se engane, isso só vira política em ampla escala por 2 motivos. Primeiro, é totalmente standard of care, ninguém duvida mais que isso realmente funciona para essa população, mas acima disso, existem benefícios sociais econômicos gigantescos de prevenir que uma criança tenha sequela a longo prazo. Então, sim, né? Essa é uma terapia altamente custo-efetiva, e quanto maior a proporção de bebês que resfriar, claro, de forma apropriada, maior é a custo-efetividade da intervenção. E se a gente pegar, né, a principal meta-análise que avaliou o efeito da hipotermia e monitoramento, os bebês fizeram monitoramento cerebral, o que eles enxergaram? Que em risco relativo, a gente teve 25% menos morte, daquela que é a segunda ou terceira principal causa de morte em bebês, 32% menos dano neurológico grave, e aqui mora a custo-efetividade, e 38% menos chance de paralisia cerebral, daquela que é a principal causa de paralisia cerebral em crianças. Então, realmente é um tratamento muito importante, né, que deve ser aplicado para a população de risco. A questão é, como é que é nosso cenário no Brasil? Né? Se a gente pegar a visão global, se pegar tudo quanto é leito, a gente tem mais de 8 mil leitos de assistência neonatal, né? A gente sabe que a gente tem uma carência de recursos em escala variada, e a gente sabe que a gente tem uma enorme, eu digo enorme, variabilidade de práticas clínicas. A gente publicou uma survey no American Journal of Perinatology no final de 2018, que a gente perguntou para mais de 1.000 profissionais no país inteiro como é que eles estavam lidando com as crianças com asfixia em seus centros. A gente encontrou que nem 5% faziam da forma mais adequada, com uma enorme variabilidade no critério de indicação, manejo, resfriamento, monitoramento, né, mostrando um gap muito importante, né, do que a literatura preconiza e o que está sendo feito na prática clínica. E considerando tudo isso, que a gente então criou a PBSF, né, que na verdade é uma organização formada por um grupo de especialistas que a gente quer difundir, facilitar, aplicar todas as metodologias de diagnóstico precoce e neuroproteção em ampla escala. Né? Então, hoje a PBSF é basicamente uma organização que tem 2 pilares super sólidos. Um lado, implantação de metodologias, e do outro, toda uma questão de um programa de inteligência. Falando de implantação de metodologias, Gabriel, a gente quer fazer isso em ampla escala, sim. Desde 2016, quando a gente começou, a gente sempre enxergou que tecnologia da informação e o conceito de centrais de monitoramento teria um papel fundamental nisso. E a gente criou o que a gente chama de CVI, ou Central de Vigilância e Inteligência, que é basicamente uma central de monitoramento que pode se conectar ao TI de qualquer região do país e hoje, inclusive, fora dele. Né? E aqui a gente tem uma série de vantagens, desde concentrador de experiências de diferentes populações, assistência altamente especializada, altíssimo nível de tutela, apoio intenso ao corpo clínico 24/7, e projetos como esse são bonitos, porque eles trazem homogeneidade de protocolos e condutas. Isso melhora, otimiza o uso das metodologias propostas, e outro as muito grande é que tem rápida e fácil aplicabilidade. Né? Então, realmente é algo bem interessante que a gente tem tido uma experiência bastante saudável nos últimos anos. E por falar em experiência, hoje a gente cria o que a gente chama de rede de neuromonitorização na PBSF, onde por esse nosso caminho a gente já percorreu mais de 30 hospitais em diferentes, na verdade, em todas as regiões do país, né? E como é que isso funciona? Basicamente, eu tenho um bebezinho aqui sendo monitorizado, por exemplo, lá em Itanhaém, toda a informação sobe para um sistema de nuvem, né? Hoje a gente utiliza, né, em parceria com a Microsoft, a Azure. Eu tenho uma central de monitoramento em São Paulo e tenho uma equipe médica que fica 24 horas por dia disponível para reavaliar esses exames com alta frequência, prover feedback, discutir os casos clínicos, homogeneizando as condutas. Então, aqui, se a gente pegar de novo o bebezinho ali no Jorge Rosman, né, lá em Itanhaém, a informação viaja aqui para a nossa central de monitoramento e tudo isso, naturalmente, fica armazenado de forma segura em servidores na nuvem. Dando sequência, né? Aqui
se a gente pegar um pouquinho dos dados, né, a gente fecha os dados semestralmente. Então, se a gente pegar de julho de 2017 a dezembro de 2020, a gente tinha monitorizado até então mais de 3.800 crianças, hoje passamos de 4.500, mais de 250 mil horas de monitoramento, mais de 42 mil interações entre equipe local e equipe remota, né? E essa interação é super importante para o treinamento e capacitação longitudinal. Se a gente pega alguns dados dessa corte, vamos olhar para crises epiléticas, chama atenção, né? Quase um quarto, 23% de todos os bebês monitorizados, né? E são várias indicações, então asfixia, prematuridade, cardiopatia, infecções, instabilidade hemodinâmica, ventilatória, enfim, são 15 indicações diferentes. De toda essa corte, 23% dos bebês convulsionaram, a gente sabe que é muito incidente. Entretanto, dos 23 que convulsionaram, 75% das crises foram somente subclínicas. E mais 15% tiveram crises clínicas, mas depois também subclínicas, identificadas somente pelo monitoramento, tal qual o exemplo que a gente mostrou. Ou seja, 90% das vezes, esse monitoramento foi determinante em cima da conduta dessas crianças dessa corte. Naturalmente, ela apresentou isso em muitos congressos nacionais e internacionais, né, e dos mais variados, desde Estados Unidos, China, Paris, né, e para quem gosta desse assunto e é apaixonado, existe um congresso que eu super sugiro, que é o Congresso Mundial de Neuroproteção e Neuromonitorização, né, e ele acontece uma vez nos Estados Unidos, uma vez na Europa, vai alternando bianualmente. E, e aí, a gente ficou muito honrado em 2019. Pela primeira vez, um grupo latino-americano era chamado para dar aula no Congresso. E já viram, né? Chamaram um brasileiro e falaram: Gabriel, vem falar sobre como é proteger os cérebros no mundo em desenvolvimento. Bem, a gente falou de telemedicina, a gente falou de inteligência artificial em escala, né, e foi muito legal. A sala tinha mais de 300 pessoas, né, e um professor de Israel no final levantou a mão e falou: poxa, você veio falar do mundo em desenvolvimento, né, eu estou aqui em Israel, devo ter mais recursos que vocês, e a gente não faz isso de forma tão inteligente. O professor de Harvard levantou a mão e falou: poxa, vocês devem ter um dos maiores bancos de monitoramento neonatal do mundo inteiro. E daí, né, surgiu uma série de portas abertas na nossa vida para colaborações internacionais, e uma das mais importantes é que a gente foi chamado pelo time de Harvard para cofundar o que a gente chama da Newborn Brain Society, a principal sociedade de neuroproteção e neuromonitorização mundial, onde a gente trabalha com um conceito muito maior, que é de neuroproteção global, né? E só um exemplo, a gente tem vários projetos acontecendo simultaneamente, né, em diversas localidades, mas um dos que chama mais atenção é esse daqui, que é o estudo PREVENT, ou Prevenção de Epilepsia ao Reduzir Encefalopatia Neonatal, onde o pessoal do Colégio Imperial de Londres veio buscar a gente aqui em São Paulo para monitorizar 2.000 crianças com asfixia na Índia, né, mostrando que esse tipo de abordagem não conhece barreiras físicas, né, e realmente tem o potencial de melhorar a qualidade de cuidados. Dito isso, está na hora da gente falar, e como é que é a nossa experiência em Itaém? Né? Como é que é no Jorge Rosman, como é que tem sido essa experiência, boa ou não, né? A Marilene vai falar depois de mim, então vocês vão poder ter a fonte direta do corpo clínico, a gente é super feliz e grato de colaborar com a Marilene, mas vamos falar um pouquinho do projeto que foi implantado no Jorge Rosman, né? Onde a gente lembra que a gente tem como instituto, né, o compromisso com atendimento de excelência ao bebê de alto risco. Então, qual que era a ideia? Criar um ambiente especializado, multidisciplinar, capaz de prover o melhor cuidado ao recém-nascido, onde a gente quer utilizar as metodologias capazes de fazer diagnóstico precoce e funcional, neuroproteção, provendo segurança diagnóstica e velocidade terapêutica. Esse era o norte do que a gente queria fazer. A gente implantou isso em outubro lá de 2017, né? Foram os nossos primeiros pacientes, e de lá para cá, né, até o final do período de maio, a gente monitorizou mais de 450 crianças, mais de 20.000 horas de monitoramento somente no hospital, né, com mais de 3.600 interações entre ambas as equipes. E de todas as indicações, as mais comuns, né, sim, a anóxia, a gente sabe que é um problema bastante importante na região, suspeitas de crises convulsivas, instabilidade hemodinâmica, né, infecções graves, cardiopatias, são as cortes, não, ou são as populações que completam aí essa corte de monitoramento no Jorge Rosman. De toda essa corte, né, 14% dos bebês tiveram crises convulsivas, ainda uma incidência bastante significativa, né? E uma coisa que eu gosto de lembrar e até voltar, né, que as pessoas sempre falam, Gabriel, né, olha, o impacto. Então, já que eu estou fazendo monitoramento, estou pegando
as clínicas, eu devo estar usando muito mais anticonvulsivante na unidade. E todos os estudos demonstram que é exatamente o oposto. Eu uso menos, eu uso com uma acurácia muito maior. Porque uma das principais indicações de monitoramento é a suspeita de crise convulsiva, né, que o bebê faz movimentos atípicos, não tenho certeza se é crise ou não, eu faço monitoramento. E dos bebês com suspeita de crise convulsiva nessa corte, 19% apenas confirmaram, ou seja, eu deixei de dar anticonvulsivante de forma desnecessária para 81% da população. Então, você usa com uma acurácia muito melhor. E dos bebês que convulsionaram, aí que a gente entra naquele nosso dado, 79% totalmente subclínico e mais 9% clínico, mas também com crises subclínicas. E desfechos, né? E aí, para olhar desfechos, a gente tem que olhar populações específicas, considerando a população monitorizada, né? A corte mais importante que a gente tem são os bebês com asfixia, que foram para hipotermia terapêutica, foram 160 nesse período. A mortalidade foi só de 8%. Né? Por que eu falo só 8%? Porque quando a gente pega dados de meta-análise, né, a mortalidade varia de 15% a 26%. E hoje, depois de uma curva de experiência com todas essas terapias, né, mesmo mundialmente, quando você fala dos principais centros do mundo, a mortalidade fica na casa de 8% a 10%. Então, a gente está na faixa inferior, o que é muito bom. Né? Ah, Gabriel, mas essas crianças não tiveram morte, mas alguns desfechos precoces muito ruins. Né? Apenas 5 crianças tiveram, né, que fazer gastrostomia, ou seja, um número pequeno também, uma porcentagem pequena, dado a gravidade da afecção. E o tempo médio de internação é de 17 dias, né? Onde quando a gente fala de um bebê com asfixia grave, ter alta aí antes de 20 dias de vida, é algo muito interessante mesmo como desfecho hospitalar precoce. E como eu falei, tudo isso acaba impactando, né, na redução das chances de sequelas, mas muito em mortalidade infantil. E a gente é muito feliz de enxergar que ao longo, né, da última década, especialmente aí nos últimos 3 anos, a gente teve uma redução muito importante da mortalidade infantil na Baixada Santista como um todo. E quando a gente olha as diversas cidades, né, com certeza Itanhaém, Santos, onde a gente também está presente, certamente contribuíram muito para a redução de todos esses índices, né? Onde a gente está tendo os menores índices da história de mortalidade infantil de toda a região, e a gente sabe, e a gente fica muito feliz de poder contribuir com um pequeno pedaço dessa história. Naturalmente, a gente pensa muito, né? E, de novo, a gente agradece muito a Marilene, ela tem muito entusiasmo, né? Então, a gente fez apresentações, a gente levou esses dados em congressos nacionais, internacionais, né? Onde a própria equipe, a Marilene, a Dani, né? Realmente apresentando, a gente fica super, super feliz de poder colaborar. E agora, né, está acontecendo junto, são 12 hospitais no Brasil inteiro, isso inclui, né, em Itanhaém, a gente está fazendo uma iniciativa, porque a gente quer ir além, né? Então, a gente fez um modelo de teleeducação, né, um grande estudo entre Estados Unidos e Brasil, onde a gente está tendo consultoria direta, todos esses 12 hospitais têm consultoria direta de Stanford para dar a melhor qualidade de cuidados. É um estudo que está em andamento, é um estudo super interessante, do qual o hospital também faz parte. Bom, de um lado, a implementação de metodologias. E para terminar nossa apresentação, a gente vai falar bem mais rapidamente do nosso programa de inteligência. Como assim? Desde 2016, quando a gente começou tudo isso, telecomunicações me encantava, porque eu lembrava que com um smartphone, em um segundo você conectava na China. Fantástico, fabuloso. Né? Hoje, isso é mais do que rotina. Mas aí a gente vem para a UTI. Tem vários monitores super interessantes, trazendo informações em tempo real, é verdadeiramente interessante. Mas eu tomo minha decisão baseado num pedaço de papel que a cada 2 horas alguém anota um pedacinho da informação. Gabriel, hoje eu uso prontuário eletrônico. Tá bom, a cada 2 horas, né, a grande maioria dos centros ainda a cada 2 horas só anotam um pedaço no prontuário eletrônico, assim Stanford, até hoje. Pois bem, né? Então tem muita oportunidade. Uma das principais aqui, diretamente associada ao nosso projeto, naturalmente, é a criação de sistemas de alarmes inteligentes. Gabriel, hoje você ainda precisa do olho humano para saber se está convulsionando ou não? Sim, ainda a gente precisa do olho humano, o médico precisa entrar, validar e checar o exame, naturalmente.
Mas a gente pode trabalhar com sistemas de alarmes, né, que melhoram, fazem uma espécie de triagem e facilitam a resposta ou a velocidade de resposta da nossa equipe, seja para detecção automática de crises ou outras alterações eletrográficas que podem ser importantes. Como é que isso funciona? De forma bem simplificada, o sistema identifica, por exemplo, aqui, se, né, identificada a crise convulsiva, o horário, né, ele identifica, ele faz um screenshot e manda para o e-mail do médico que está de plantão remotamente. Vai checar o que está acontecendo, se está tendo crise sim ou não, né? Aqui ele acertou em cheio, né? É um ponto bem grande o sistema. Mas não é só crise convulsiva, outras alterações também. E olha um exemplo que fez muita diferença. Aqui a gente tem um bebezinho a termo com um Apgar super baixo, né, com asfixia perinatal, acidose metabólica, tinha encefalopatia clínica, foi para hipotermia terapêutica, e aqui ele convulsionou com 4 horas de vida. É super comum essas crianças convulsionarem no primeiro dia de vida. Com 24 horas, eu falo para vocês que esse eletro aqui tende à normalidade, né? E quando a gente tem esse traçado eletrográfico com 24 horas de vida em uma criança que faz hipotermia, dados de revisão sistemática falam que a gente tem cerca de 96% de chance de não ter nenhuma lesão grave, o que é muito bom. A gente estava muito feliz com a evolução, até o momento do alerta. Né? Perceba que às 4h52 da manhã, né, um novo padrão foi identificado. Ele saiu do normal para ISO. ISO de isoelétrico, ISO de isoelétrico. Né? Ficou uma linha reta aqui no monitoramento cerebral. O que está acontecendo com essa criança? Isso é exame de pânico. Né? Isso daqui a gente liga. Né? Eu lembro de ter ligado para o plantonista, né? Em boas palavras até, acordado, que ele fala: Gabriel, o que aconteceu? Convulsionou de novo? Eu falei: não convulsionou. Pior, como pior? Pior, acabou a função cerebral. Vai examinar essa criança, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Ele falou: Gabriel, a frequência cardíaca está normal, pressão arterial está normal. Ele não está se mexendo, mas sabe como é? Deve ser por causa da asfixia. Eu falo: não é. Né? Examine essa criança, tem alguma coisa a mais. Foi que identificaram aqui tamponamento cardíaco na criança, né? Aqui fazendo a punção de Marfan, retirando cerca de 30 ml ali do espaço pericárdico. A gente sabe que o tamponamento cardíaco na terapia intensiva muito comumente leva a parada cardiorrespiratória prolongada e potencialmente até o óbito, mas essa criança nunca parou. Né? Em menos de uma hora ela deprimiu e recuperou a atividade cerebral de base, voltando ali para a normalidade, e o desfecho foi o melhor possível. Alta com 10 dias, ressonância normal, o bebê quando chegou em casa, 7 meses, 9 meses, né? E aqui, inclusive, colaborando, né, já andando com um aninho de vida, colaborando para a economia do país, e como também. Bom, o que vai seguir? Tanta coisa, né? Desde correlações, Big Data, análise, Machine Learning. A ideia é criar scores de risco e promover diagnóstico precoce e mais preciso de lesão cerebral. Tem muita coisa que dá para fazer nesse caminho. E justamente nesse caminho a gente encontrou um parceiro, né, dos mais importantes na nossa vida hoje, que foi a própria Microsoft, né, onde hoje a PBSF trabalha com um novo sistema de cloud, né, de arquitetura na nuvem e projetos de inteligência artificial, e é um case publicado internacional da própria Microsoft. E recentemente, né, a gente foi citado pelo Judson, que é seu vice-presidente global, né, sobre o trabalho da PBSF em atuar, né, utilizando os dados dos pacientes para atuar com alta velocidade, né? E mais recentemente ainda, a gente vai, na verdade, essa semana, a gente está super feliz que a gente vai apresentar para a alta diretoria executiva da Microsoft propondo um projeto muito maior, onde a gente não vislumbra ajudar milhares de crianças, mas sim milhões de famílias no mundo inteiro. Bom, dito isso, a CVI, né, nossa central de vigilância, é muito mais do que uma central de monitoramento. É todo um projeto de assistência diagnóstica, fundamentação da informação, geração de conhecimento. Gabriel, entendi. Né, vamos sumarizar, entendi que temos um alto risco de sequelas neurológicas nessa população, existem metodologias de diagnóstico precoce de neuroproteção que podem ser feitas, telemedicina, inteligência artificial podem ajudar de forma importante. Mas de forma muito objetiva, né? O que vocês fazem no Jorge Rosman? O que vocês atuam de forma super prática? E o que a gente coloca é um modelo de telemedicina avançado na estruturação do conceito de UTI neurológica. Como? Implantando metodologias, tecnologia necessária e o modelo, né? Os equipamentos são colocados, inclusive, em forma de comodato no hospital. Com todo o ensino e treinamento longitudinal, associado a videoconferências, discussão dos casos clínicos em tempo real.
toda a implantação da central de monitoramento conectada 24/7, com discussão dos protocolos, promoção da assistência, de novo, monitoramento. A gente armazena, mede os resultados e, naturalmente, apresenta e devolve para a UTI. E tudo isso funciona com um modelo de assistência altamente especializado, promovendo uma agilidade de protocolos e condutas e garante a otimização das metodologias do recurso e tem muito fácil e rápida aplicabilidade, o que, de novo, é um gigantesco desse projeto. E por fim, para a gente terminar, a gente lembra que prevenir sequelas neurológicas geram benefícios. Quais? Uma série deles. Né? Começando pelo econômico, sim, ao reduzir o número de pacientes com lesão neurológica grave, a gente reduz muito, né, os custos diretos e indiretos dessa população. Para o próprio hospital, a gente aumenta a diferenciação, adiciona tecnologia à complexidade, atinge níveis de excelência não preconizados pelos melhores do Brasil, preconizados pelos melhores do mundo. E o maior benefício, certamente, é o de mudar a história de vida, é o benefício social. Aqui a gente tem um bebê com asfixia, aqui a gente tem um bebê prematuro. Se eu tiver uma lesão muito importante aqui, nesses dias iniciais, muito provavelmente ele vai levar isso para o resto da vida, possivelmente com alto nível de dependência, mas para uma parcela dessa população a gente conseguir permitir que ele desenvolva o seu potencial pleno, poxa, isso vale muito a pena. Aqui é só uma fotinha com alguns dos nossos pacientes. A gente mostrou o Nice Ice Baby da Inglaterra, né? Queria mostrar esse caso muito rapidamente, que é o Bento, é o nosso Nice Ice Baby do Brasil. O Bento teve uma parada cardiorrespiratória de 37 minutos. Ele teve asfixia perinatal e entre o primeiro e o segundo dia de vida, por instabilidade, ele teve uma parada de 37 minutos na UTI. Né? Eu lembro que eu, que fui o médico que dei a notícia para os pais, como se eu estivesse tirando o chão deles instantaneamente, e o traçado inicial era praticamente isoelétrico, quando começou a recuperar cheio de crise convulsiva, tratados agressivamente, naturalmente ele já estava em hipotermia, e ele foi recuperando. Aqui é uma reportagem da Folha de São Paulo, né? Ele tinha 1 ano e meio, ele estava indo super bem, mas a verdade é que hoje ele completou 5 anos, e é uma criança rigorosamente normal, a gente fica super feliz com essa evolução, é uma história que ilustra tudo aquilo que a gente acredita. Então, sumarizando, soluções para lidar com situações de alto risco para lesão cerebral implicam em redução do quê? De mortalidade infantil, isso é um hard outcome, né? Morbidade e custo, e ao nosso ver deveriam ser tomadas em ampla escala, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Para terminar, quem me conhece sabe que eu sempre trago essa frase, há vários anos eu trago essa frase, né, que ela rege todo o nosso projeto, tudo aquilo que a gente acredita, né, é uma frase do Anthony Lake, diretor executivo da Unicef, que ele fala, tudo isso daqui é um desafio, né, que ele fala o seguinte, em algum lugar, alguém está dizendo a um menino que ele não pode brincar porque não consegue andar, a uma menina que ela não pode aprender porque não consegue enxergar. Pois é, esse menino merece uma oportunidade para brincar. E todos nós, a maior verdade do mundo, todos nós ganhamos. Quando essa menina e todas as crianças conseguem ler, aprender e contribuir. O caminho a percorrer de fato será desafiador. Não é fácil prevenir sequelas neurológicas, especialmente quando a primeira barreira que a gente encontra é falta de recurso. Né? É a primeira barreira. Mas crianças não aceitam limites necessários. Nós também não deveríamos aceitar, né? E aqui a gente encerra, aqui são algumas fotinhos de super sucesso, eu tenho certeza que a Marilene pode compartilhar mais das histórias desses bebês, né? Aqui, inclusive, história muito bonita de uma enfermeira do hospital que recentemente saiu lá no Viva Bem da UOL, mostrando aí que passou pelo processo da hipotermia, do monitoramento, e graças a Deus está evoluindo super bem. E a palavra está contigo, Marilene. Muito obrigado a todos pela atenção, a gente fica honrado de poder compartilhar toda essa história que a gente já tem em conjunto no Itaim. Gabriel, eu queria primeiro agradecer o Germano por ele ter convidado, né, a gente a participar das aulas e agradecer você de estar aí na aula e também agradecer o doutor André, o doutor César, por ter apoiado tudo isso que a gente, eu e a Daniela, tivemos como projeto quando chegamos aqui. Eu conheci o Gabriel, ele estava, acho que no R5, terminando a residência, e ele era um entusiasta, e foi num congresso, ele dando uma aula. Aí eu cheguei para o Gabriel e falei assim, pedi que ele me ensinasse tudo, e ele prontamente se prontificou a vir para Santos, a ensinar e treinar todo mundo, ele e o doutor Maurício. E de lá, de 2013, 2014 até 2017, a gente estudou muito tudo para começar a fazer a primeira hipotermia. Em 2017, final de 2017, a gente veio para o Jorge Rosman, eu e a Dani, e o Gabriel também, num final de semana, desceu a serra com
o monitor, o AEG, e instalou gratuitamente no primeiro nenê. Depois disso, a gente começou a conversar com a diretoria do ISG e, graças a Deus, tudo deu certo. Com certeza, acredito que a nossa mortalidade caiu, e caiu por conta de tudo isso e também de muito treinamento. O Dr. Guilherme também ajudando muito em relação a gente entubar menos os nenês, deixar os nenês prematuros extremos em manipulação mínima, em bubble CPAP, em CPAP, sem intubação. Então, é um conjunto de coisas, e o AEG e a equipe da PBSF veio para somar tudo isso, com certeza. Em relação aos anticonvulsivantes, eu acho que é uma grande realidade o que você falou, porque a gente trabalha em outros lugares que não tem a monitorização. Então, hoje, eu uso... eu não vou saber falar assim em números, mas, com certeza, se eu tiver 20 leitos, nenhum ou um vai estar usando anticonvulsivante, e no outro serviço que eu trabalho, de 20 leitos, eu tenho 5, 7 nenês com anticonvulsivante, porque a gente não tem um AEG, então qualquer coisa é tratada. Parabéns pela apresentação, excelente. Esse projeto com a PBSF, inclusive porque hoje tudo é Google, né? Então, o paciente, a primeira coisa que ele vai fazer quando você fala os diagnósticos é procurar no Google. Então, a gente já fala, olha a PBSF, vamos olhar os nossos parceiros, e isso traz uma segurança enorme, não só para a equipe, né? Toda a equipe multi, como para a família também. Eu sinto que a família se sente mais segura quando vê essa telemedicina, sabendo que tem uma equipe que está lá monitorizando o bebê dela, não só a nossa. Então, parabéns pelo projeto, vocês são excepcionais, eu tenho muito orgulho de poder trabalhar com vocês, quero agradecer ao ISG também, de ter comprado com a Helene, comigo, a hipotermia, e a gente poder investir nas nossas anóxias de um modo diferente, ter uma outra visão, e que é muito importante para os nossos pacientes a monitorização, não só para as anóxias, como a Marilene falou, porque a gente acaba monitorizando um universo da neonatologia muito grande, a sepsia, a prematuridade, a anóxia, o mal formado, e a gente sabe que esses pacientes, na grande maioria, têm um traçado alterado da parte eletroencefalográfica. Isso traz para a gente uma segurança muito grande no tratamento das convulsões, principalmente aquelas subclínicas, que são aquelas que a gente não consegue perceber. Então, muito obrigada a todos por a gente poder ter essa parceria junto com a PBSF e o ISG. Dani e Marilene, vocês sabem o quanto eu, particularmente, também sou fã de vocês no trabalho em toda a Baixada Santista. E eu acho que isso é trabalho em equipe, né? Esse tipo de resultado, esse tipo de comprometimento realmente faz toda a diferença do mundo. Então, eu fico muito honrado de poder trabalhar com vocês, e todo o time de Itaém realmente é fabuloso. Obrigado também pela parceria ao longo dos anos e por acreditar na gente também. Olá. Tudo bom, doutor César? Gabriel, você, como sempre, muito brilhante, né? Eu sou fã número 1 seu, né? Tenho aí um carinho especial por todo esse trabalho que é desenvolvido aqui no nosso hospital. E é lógico que Marilene e Daniela, sem comentários, né? Pela dedicação, pelo comprometimento e envolvimento com as nossas crianças, mas eu quero aqui pontuar para você um dado extremamente importante e que colocou aqui o nosso hospital e a nossa região aqui do Litoral Sul como a região com menor índice de mortalidade infantil, né? E isso se deve, lógico, todo um contexto, né? Mas a implantação da monitorização, né, e da hipotermia, isso trouxe para o hospital um handicap, uma qualidade e uma eficiência na assistência aos recém-nascidos, de forma com que essa mortalidade ela tem muito a ver com todo esse trabalho de equipe que está sendo realizado. Então, eu queria parabenizar você, em especial a Marilene e a Daniela, pela forma como elas acataram aí e implantaram toda essa metodologia junto com você, e você pela forma também como
pegou esses dados, né, esse case de sucesso, e a gente tem tido aí, vendo toda a sua trajetória, cada dia é uma novidade, cada dia é uma ação em que você está envolvido. Então, você realmente tem uma estrela que brilha, as meninas brilham juntos, né, juntas, e vamos seguir em frente, e a gente está, o que for melhor para fazer, iremos fazer. É lógico que essas especialidades, subespecialidades, muitas vezes é muito difícil a gente estar trazendo para dentro do hospital, mas com o advento aí da telemedicina, né, a gente pode avaliar algumas situações em que podemos melhorar isso nesse sentido, tá bom? Então, eu quero aqui dar os parabéns a vocês aí mais uma vez. Doutor César, não tenho de novo palavras para agradecer todo o carinho e a parceria, né, ao longo dos anos, a admiração que a gente tem, né, pelo hospital é fora de série, e eu, como eu falo, trabalho em conjunto, né, a gente faz parte desse resultado, né, graças ao conjunto de fatores, mas uma equipe super coesa, e a gente é super feliz de fazer parte. Eu queria agradecer muito ao Dr. Gabriel pela apresentação, parabéns para a Marilene, para a Daniela, pelo empenho, pela conexão com esse tipo de projeto que é absolutamente vencedor, absolutamente necessário, realmente é uma vanguarda e é uma honra realmente poder participar, eu falo em nome do ISG, claro, participar de um projeto tão grandioso com um impacto social e econômico tão fortes. Realmente assim é um ponto, se nós pudéssemos escolher um ponto para atingir, para tentar modificar, esse ponto aí é um dos pontos mais importantes. Só quem já conviveu ou sabe o dia a dia de uma criança com esse tipo de deficiência que é prevenível, né, sabe o quão importante é essa iniciativa em nível global. Isso é de uma humanidade incrível, incrível. O impacto social é incrível, Gabriel. Eu estou muito até emocionado em ter visto essa sua apresentação. Eu queria até fazer duas perguntas antes que a gente pudesse encerrar, mas vamos abrir também se alguém tiver alguma pergunta. Uma pergunta simples, de ordem prática, vocês já fizeram uma análise direta socioeconômica ou pelo menos de custo-efetividade especificamente dessa unidade do Jorge Rosman, fazendo controle pré e pós ou algum outro tipo de metodologia, mas da custo-efetividade do início desse projeto nesse hospital, na região, ou estimativa, claro. E a segunda pergunta é uma observação-pergunta. Né? Então, assim, nós estamos falando aqui da criança, claro, nós estamos falando aqui de neonatologia, né? Então, a partir do momento que a criança nasceu com asfixia grave, a monitorização para intervenções precoces, principalmente em relação à detecção precoce de estado de mal, de epilepsia e a hipotermia terapêutica, já tiveram esse impacto brutal, brutal. A diferença absoluta de risco que eu observei, salvo engano, foi de mais de 10, 12, 15% absoluta de risco, pelo que eu vi. É incrível. Isso aí intervenção, são raríssimas intervenções em medicina têm esse impacto. Isso é incrível. Mas a minha pergunta aí é a seguinte: nós temos já algum tipo de iniciativa de monitorização com cardiotocografia, por exemplo, no trabalho de parto, que poderia prevenir ainda mais eventuais distócias de parto ou precauções para interrupção, para minimizar a chance de nós termos a própria asfixia neonatal? Germano, muito obrigado pela oportunidade e pelas perguntas. Vou começar pela segunda, depois eu volto para a custo-efetividade. Então, sim, olha que interessante. Hoje a gente está trabalhando num projeto que a gente vai chamar de Iniciativa Global para reduzir o impacto da asfixia perinatal. E dentro dessa parceria são 12 países diferentes, né? A gente é um dos líderes junto com o time da Universidade de Cambridge, lá do Bebop,
que eu apresentei lá do Top Austin. E a gente está falando, como é que a gente pode ter um impacto maior? Toda essa questão da telemedicina, monitoramento muito bom, muito interessante, hipotermia. Mas a gente tem que ir para o lado da ginecologia, a gente tem que tentar prevenir a asfixia antes mesmo que ela aconteça. E existem sim, a gente está trabalhando num projeto super sério, que você, da mesma forma como a gente faz a telemedicina, teleneuromonitoramento, central, alarmes, treinamento longitudinal, que a gente faz hoje muito bem na ANEL, a gente começa a trabalhar com esse conceito, ainda em projetos, na ginecologia também, que, de novo, vai culminar, E a ginecologia partindo desde o pré-natal, que vai ter redução, possivelmente, além da mortalidade materna como um todo, mas também de prematuridade, também de outras complicações da gestação e também da asfixia. E voltando para a primeira pergunta, desculpa, em relação à custo-efetividade, a gente tem um estudo, que está submetido para uma revista econômica, olhando todo o custo, na verdade, ou estimando, pegando todo o painel aqui brasileiro, o custo dessa população. Então, é mais um estudo de custo e soa como música para os meus ouvidos, porque hoje, quando a gente vê o cenário do hospital de Itanhaém, que é o nosso primeiro hospital estadual, estadual aqui no país inteiro, E quando a gente vê o case já de sucesso na qualidade clínica, no momento que a gente conseguir combinar e mostrar por A mais B que isso daqui também teve um benefício econômico muito grande, eu acho que a chance da gente levar isso para instâncias ainda maiores e massificar o projeto cresce. Então, sim, adoraria fazer, E especificamente com o George Rosen, se a gente pudesse pensar no estudo de custo, seria excelente. Esse ponto é super importante. Vai ter que ter um comparador, claro, para poder a gente mensurar de forma mais precisa esse impacto. Mas, assim, precisa ser feito isso, porque não são só os ingleses, são os britânicos, Daniel, Gabriel, que se importam com essa questão. É questão de responsabilidade social também, nós analisarmos iniciativas que tenham impacto socioeconômico brutal, como essa parece ter, e tenho certeza que isso deve ter um benefício também do ponto de vista econômico. Isso faz com que, como você falou, ganhe escala dentro do primeiro setor e do terceiro setor. No setor privado é rápido reconhecer isso, eles reconhecem muito rapidamente, mas no setor público e no terceiro setor, que é onde nós militamos atualmente, e nós, enquanto nós temos essas ferramentas de custeio mais a miúde, nós temos uma chance muito grande aqui dentro do ISG, porque existem ferramentas de custeio muito mais fáceis de lidar e de levantar esses custos com mais precisão do que num hospital público puro e simples. Por exemplo, eu trabalho com insuficiência cardíaca e transplante, nós tínhamos muita dificuldade dentro do Instituto do Coração mesmo, onde eu trabalhei muito tempo, de fazer levantamentos de custeio, porque muito se sabia sobre o pacote que era repassado dentro do SUS para o hospital, mas o microcusteio ele sempre foi um grande desafio. E dentro do ISG, cada vez mais, ferramentas como o DRG, por exemplo, têm sido utilizadas, têm ajudado muito em fazer análise de custo caso a caso. E aí fica mais fácil, se nós fizermos uma modelagem bem feita, de levantar os custos intrínsecos e tentar avaliar o impacto dessa medida, desse projeto. Então, isso seguramente pode ser uma alavanca para que outras instituições ou mesmo outras autoridades utilizem a mais ampla escala. Primeiro no estado de São Paulo e depois em nível federal, claro. Doutor Gabriel, parabéns. Eu conhecia já seu trabalho. Realmente, como o doutor Germano falou, é emocionante ver cada vez que se apresenta esse trabalho, eu fico emocionado também. Então, total parabéns. Agora, eu gostaria de tocar um ponto que eu acho muito interessante, que você foi buscar uma tecnologia que é muito recente. Quer dizer, ela não é recente, porque ela começou antes de eu nascer, em 55, que a inteligência artificial foi concebida, Então, mas você vamos dizer assim, é um dos primeiros a fazer coisas desse tipo. Lá fora não estão usando inteligência artificial para fazer isso. E pelo que eu entendo, ela é fundamental para fazer tudo isso que você está fazendo, E eu queria saber de você o quanto ela é fundamental, porque a minha suspeita, eu não sou médico,
que a medicina está repleta de oportunidades para se aplicar nos dados médicos e resolver questões usando inteligência artificial e combinando com telemedicina. E você fez os dois, vamos dizer assim, no começo que elas estão sendo aplicadas, você trouxe, se adiantou o futuro para cá. Então, eu vou até, inclusive, eu queria que você me explicasse um pouquinho o quanto foi crítico para se usar a inteligência artificial para poder detectar esses diferentes traçados que seriam difíceis você programar um algoritmo de maneira tradicional para detectar aquele que está convulsionando. A inteligência artificial faz isso muito bem. E eu vou aproveitar, porque eu não sei se eu vou ter a oportunidade de falar de novo com você, e dar uma sugestão, que se vocês puderem pesquisar e verificar as ondas que antecedem o momento da convulsão e botar o algoritmo para verificar tem alguma coisa diferente nessas ondas que antecedem a convulsão, que eu começo a dizer, ele provavelmente vai ter a convulsão. A verdade é, quando a gente coloca hoje no nosso dia a dia inteligência artificial, tem tudo na nossa vida. Qualquer aplicativo que você utiliza, qualquer coisa que você faz em casa, qualquer coisa que você entra, tudo tem inteligência artificial. E sempre me chocou que eu estava, né, em hospitais de excelência, dando o melhor, em teoria, a melhor da qualidade na unidade mais crítica possível, né, na UTI, e não tinha nada, não tem nada, né? Praticamente não tem nada. Isso sempre foi um grande choque de realidade, né? Quando eu olho aquele papel que a cada 2 horas alguém anota um pedaço da informação, falo, nossa, quanta coisa a gente está perdendo aqui de oportunidade. No nosso projeto específico, né, hoje a gente está respirando essa discussão, né, que na verdade é o grande cerne da discussão que a gente está tendo com a própria Microsoft, onde, né, por que isso é tão importante? Hoje a gente, como eu falei, a gente é dependente do olho humano. Sim, somos dependentes do olho humano para ir lá verificar, sim, né? Só que o que acontece? Não existe um cenário, mesmo com uma central de monitoramento, que alguém fica olhando 24 horas por dia para o mesmo exame. Isso não existe e nem nunca vai existir. Mas se a gente conseguir trazer mecanismos que façam uma triagem, né, de forma inteligente, né, tomando cuidado com os falsos negativos, positivos, mas que façam uma triagem, né, a relevância clínica que eu tenho disso, né, perto que eu não tenho hoje, que é 100% olho humano, é gigantesca, é brutal. E quando a gente fala de crise convulsiva, quanto antes eu faço o diagnóstico, mais eficaz, menos lesão cerebral eu tenho, mais eficaz é meu tratamento e melhor o desfecho. Então, sim, né, hoje a gente está respirando essa discussão de inteligência artificial e concordo em gênero, número e grau com o senhor em relação aos preditores, né? Eu falo que hoje a gente está, inclusive, toda semana a gente tem um touch point com o time da Microsoft da China que eles estão refinando o nosso algoritmo de detecção automática de crises. Mas, em última análise, eu não quero só detectar as crises, né? Talvez identificando os diferentes padrões, e não somente do eletroencefalo, talvez por outros sinais vitais que a gente também consegue ter esse tipo de informação, esse dado em conjunto, talvez eu consiga ter valores preditivos, talvez de crise convulsiva, ou de outros desfechos, como a gente sabe que, por exemplo, a variabilidade da frequência cardíaca é super estudada, né, para predizer sepse, por exemplo, enfim, correlacionando múltiplos parâmetros, olhando o dado com bastante segurança, provavelmente a gente consegue criar scores, valores preditivos bem interessantes. Eu acho fantástico. Eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu fico falando sobre isso o dia inteiro. Mas faz muito sentido. Obrigado, Gabriel. Olha, é fantástico que você viu essa oportunidade e que você entrou nesse caminho antes de todo mundo começar a fazer. Tomara que isso inspire muito mais gente a fazer isso, olhar os dados, não só para fazer um gráfico aqui e ali, mas olhar para usar a inteligência artificial. Excelente, excelente. Olha, realmente foi uma apresentação primorosa e assim, um tema fantástico, extremamente sensível. E olha, tem muita coisa para fazer. Eu acho que tem muita lição de casa aqui que já começou a fervilhar na cabeça aqui, viu? Temos grandes chances de colaboração, Gabriel. Acredito que essa sinergia entre o PBSF e o Instituto Francisco Anais, ela só está começando. Acho que há muitas oportunidades na área de custo-efetividade, nessa área de monitoração obstétrica. Eu acho que também é uma área que o Jorge Rosman seguramente pode ser um ponto mais uma vez, de impacto, né, de teste, de validação de novos modelos. Vejo que isso aí achata ainda mais a curva, tem tudo para achatar,
ao prevenir, né? Então, achatamos a curva aí já com as intervenções que já temos em mãos, graças a vocês, e temos esses outros pontos, né? Então, aprimorar os algoritmos de inteligência artificial, o uso de wearables, né? Então, utilizar wearables para automatizar esse processo de preenchimento de dados, em vez de fazer na mão grande, né? Na unha, né? Nós temos muitas oportunidades aí. Então, olha, vejo um sem número, realmente é uma vastidão de oportunidades de investigação científica e de colaboração e de startups, né? Em última análise, isso aí é um pensamento de startup o tempo inteiro. Então, acredito que novos modelos vão surgindo, novos protótipos vão surgindo e até novos negócios podem surgir a partir disso. Então, eu acho que é profícuo esse diálogo. Eu acho que vamos ter muito o que conversar a respeito. Obrigado. Nos vemos na sequência. Vamos manter contato, viu, Gabriel? Um abraço, pessoal. Muito obrigado por todos aí pela presença. E vamos em frente. Muito obrigado, Marilene. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Germano. Doutor Camacho, um abraço grande, viu? Um abraço, obrigado, igualmente. Tchau.